Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando. Vocês sabem, faço parte da equipe de suporte técnico da TQS. E hoje nos reunimos então para apresentar as principais novidades e os principais destaques dos novos recursos da versão 18. Vamos começar aqui com o detalhamento de armadura, né? Agora nós temos o ferro inteligente. Então, ao visualizar a aparência de um desenho de armação de viga, por exemplo, gerado na versão 18, a impressão inicial é que nada foi alterado em relação à versão anterior. Porém, o tratamento e como os ferros são detalhados e possíveis de edição agora mudou bastante. Vamos aqui ver então os recursos do ferro inteligente. Com o ferro inteligente, cada detalhe de armação passa a ser uma entidade com atributos próprios, apresentados graficamente de forma fidedigna e editados de maneira mais simples e uniforme. Agora os atributos são centralizados. Basta um duplo clique em qualquer posição. Pronto, todos os dados da mesma são apresentados de forma organizada em janelas, podendo ser conferidos ou facilmente editados. Vamos aqui para ilustrar, vamos editar um desenho de armação de vigas. Agora com o ferro inteligente, com um clique no detalhamento, como por exemplo aqui num estribo, todos os elementos que estão associados a esse estribo são marcados, são destacados na tela, além do próprio desenho, dos dados da quantidade e também da cotagem nos estribos. Com o duplo clique, temos acesso a todos os dados desse detalhamento. Notem aqui que agora, como todas as posições pertencem a uma única entidade, podemos mover simultaneamente todos os dados dessa posição. Vamos agora ilustrar aqui a ferramenta do ferro inteligente para um desenho de armação genérico. Vamos olhar aqui um desenho de armação de escada, por exemplo, né? Notem que nós temos recurso muito mais rápido e eficiente na hora de lançar uma armadura, por exemplo. Um clique no comando e aí basta, com o mouse, posicionar e direcionar o lançamento dessa nova armadura. Podemos então mover o ferro detalhado para fora do gabarito, ó, e com bastante facilidade identificar essa posição conforme a configuração no menu superior. Então temos aqui a identificação de posição e barra. Como é um ferro distribuído numa faixa, selecionamos o ferro e apontamos com o mouse a faixa de distribuição. Automaticamente, as quantidades, bitolas e espaçamentos estão todas detalhadas, inclusive os comprimentos parciais e os comprimentos totais. Note que essas informações fazem parte agora de um contexto maior, ou seja, todas as informações estão associadas ao desenho. Então, por exemplo, se nós formos alterar a dimensão dessa viga para um pouco mais larga, automaticamente todos os elementos gráficos envolvidos nessa alteração são alterados. As quantidades e comprimentos, tanto dos trechos parciais, dos trechos totais, dos comprimentos totais, estão alterados automaticamente. Então, com o ferro inteligente, criar e editar armaduras se tornam tarefas mais fáceis, intuitivas e principalmente mais produtivas. Com relação ao projeto de revisão da nova NBR 6118, temos aqui a atualização do sistema contemplando todas essas informações. Esse projeto é previsto para substituir integralmente a principal norma relacionada ao projeto de estrutura de concreto armado, a NBR 6118/2003. O texto se encontra em fase final de revisão para a publicação oficial, prevista agora para 2014. Exatamente por essa razão, estamos denominando então a mesma de NBR 6118/2014. Inicialmente, na versão 18, foram adaptadas as principais novidades presentes no projeto de revisão. O maior objetivo dessa antecipação
antes mesmo da sua efetiva publicação, é proporcionar uma transição mais suave ao engenheiro. Os eventuais ajustes após a publicação oficial da NBR-18/2014 serão devidamente adaptados às revisões seguintes da versão 18, é claro. Vamos aí, então, aos principais destaques. O concreto até classe 90. Então, uma das grandes novidades presentes na NBR-18/2014 é a abrangência de concreto do grupo 2, com resistência de 55 a 90 MPa. Existe também uma adequação na consideração da influência do tipo de agregado na estimativa do módulo da cidade. Com relação aos cobrimentos, nos dados do edifício foram definidos cobrimentos diferenciados para elementos estruturais em contato com o solo. Note que aqui na edição dos dados do edifício podemos definir cobrimentos diferentes para vigas, lajes e pilares. No modelador estrutural, então, o usuário pode definir quais são os elementos, viga, pilares ou lajes, que estão nessa condição. As dimensões mínimas, né? Então, foram criados novos critérios e dados no modelador estrutural para a completa e ampla verificação das dimensões mínimas dos elementos estruturais. Desaprumo global. Foram adaptadas as novas condições para a consideração da imperfeição geométrica global. O dimensionamento de pilares foi amplamente modificado para atender os requisitos do projeto de norma. Vamos aí a algumas alterações. Pilares com concreto no grupo 2, ou seja, concreto acima de 55 até 90 MPa, são dimensionados de acordo com a nova curva de tensão de deformação de concreto e novos domínios de cálculo. Pilares com dimensão inferior ao mínimo de 14 são agora desenhados com uma taxa, apontando essa irregularidade com relação à norma. Pilares com índice de Beltase superior a 140 passam a ser dimensionados com o coeficiente de ponderação adicional. Introduzido um pequeno ajuste no cálculo do índice de Beltase limite, e a excentricidade de primeira ordem passou a ser calculada com o momento MA. A formulação para a aplicação do método pilar padrão com rigidez capa aproximada sem interações já era adotada pelo sistema, assim como o cálculo pelo diagrama normal momento curvatura, que também já era adotado pelo sistema. No visualizador de análise de efeitos de segunda ordem, foi adicionado um cálculo pelo método pilar padrão com rigidez capa aproximada a partir do momento MRD-TOT. O cálculo da ancoragem das bases passa a respeitar o novo limite dos comprimentos de ancoragem básico. Quando as imperfeições geométricas são calculadas a partir de θ1, passa a ser permitido a consideração somente da falta de retilenialidade por meio de um novo critério. Ainda no caso pilar, para a consideração das imperfeições geométricas locais em função do momento mínimo de primeira ordem, foi introduzido a verificação de acordo com a envoltória mínima, conforme a ilustração a seguir. O TQS também realizou a adaptação no sistema computacional de vigas contínuas de concreto armado. Tudo foi adaptado ao projeto de revisão da norma da NBR 1118. Redução dos momentos negativos e valor X sobre D, cobrimentos de vigas em contato com os solos, limitação do valor de decalagem de momentos fletores, novo limite imposto para a armadura lateral, limite de comprimento de ancoragem das bases de aço e dimensionamento da viga à torção. Com relação às lajes em balanço com espessura menor que 19 centímetros passam a ser dimensionadas com um coeficiente de ponderação adicional. A armadura contra colapso progressivo passa a ser dimensionada com a nova formulação com o valor da norma solicitante de cálculo de ponderado de forma distinta. O cálculo de ancoragem das bases passa também a respeitar o novo limite de comprimento de ancoragem básico. Ainda com relação à laje, no modelador estrutural passa-se então a ser verificadas as dimensões mínimas dos furos em lajes planas. E foi criado um novo critério que permite reduzir a armadura positiva mínima em lajes planas armado em uma ou duas direções. No programa de fundações, as armaduras principais de flexão de blocos sobre 9, 12, 15, 16, 18, 20 e 24 estacas passam a ser alojadas de maneira concentrada sobre a estaca,
o detalhamento de armadura uniforme distribuído foi abandonado nesses blocos. Já para os blocos de 7, 8, 10 e 11 estacas, devido à distribuição das estacas não apresentarem alinhamento na direção Y, manteve-se o detalhamento da armadura principal de flexão com distribuição uniforme em todos os blocos nas duas direções. A porcentagem de cálculo para a armadura de suspensão detalhada em malha distribuída nas direções principais x e y passa a ter um limite mínimo de 20% em relação à armadura principal. Grande novidade da versão 18 é o programa, um novo programa de dimensionamento, detalhamento de reservatórios. Então, seguindo a filosofia do sistema CAD-TQS, a partir da versão 18, foi introduzido o cálculo de dimensionamento e detalhamento de reservatórios elevados. A geração do modelo estrutural do reservatório será realizado com elementos de porte espacial, simulando as lajes de tampas, fundos e paredes. Serão consideradas cargas de peso próprio, sobrecargas e empuxo devido ao solo e à água. E os carregamentos e as combinações são gerados automaticamente e permite a análise do modelo na situação de células cheias e vazias. Com a utilização do editor gráfico orientado, definimos os dados de geometria e carregamento do reservatório do projeto. E com o rápido processamento, teremos automaticamente os desenhos finais de forma e detalhamento das armaduras de laje, de fundo, tampa e paredes. Temos aqui um exemplo, que é o nosso projeto chamado mod padrão, que é utilizado nos testes de instalação do programa. Aqui nós temos o reservatório, composto de duas células e está acima do pavimento cobertura. Nós continuamos com a necessidade de definição dos dados do reservatório no modelador estrutural. Ou seja, lançamos os dados de vigas, pilares e lajes, né, que são os elementos que nós temos no modelador, e aí compomos então o reservatório com as devidas cargas e carregamentos. Dessa maneira, o reservatório faz parte do contexto global do edifício. Agora, com relação ao dimensionamento e detalhamento específico do reservatório, então acionamos um novo programa de dimensionamento de elementos especiais, definimos um nome para o reservatório e escolhemos o tipo do reservatório, no caso um reservatório elevado, de duas células. E vamos definir a geometria, idêntica à geometria que havíamos lançado no modelador estrutural. Note que não há uma interface, infelizmente ainda não há uma interface automática entre os dois programas. Então definimos a geometria conhecida, definimos as dimensões das paredes de cada uma das células do reservatório, definimos as espessuras das lajes de tampa e laje de fundo, as geometrias das mísulas, e as aberturas e a locação das aberturas na tampa do reservatório. E definimos também a altura da lâmina d'água. E aí definimos, finalmente, as sobrecargas que estão atuando nas lajes de tampa e na laje de fundo. Salvamos os dados e acionamos o processamento. O processamento é relativamente rápido e com o processamento concluído, temos então acesso aos dados de resultados, inclusive podemos visualizar já planta de formas e cortes, bem como as armaduras das paredes e das lajes de fundo. Portanto, temos um novo programa a partir da versão 18 para dimensionamento e detalhamento de reservatório. Outra ferramenta de bastante destaque entre os novos recursos da versão 18 é o TQS Desktop mais otimizado e ainda mais interativo. Então, o Desktop TQS, a área central da tela do gerenciador do programa, está disponível desde a versão 17 e na versão 18 ganhou ainda mais funcionalidade. Note então
essa área central do gerenciador do programa, nós podemos ter a possibilidade de selecionar edifícios apenas de concreto armado, edifícios só de alvenaria, pré-moldados, ou então todos os projetos são apresentados. Podemos aí tranquilamente escolher um dos projetos. Vamos escolher aqui os projetos utilizados nos nossos cursos. E aqui está o CTTQS Blocks, onde está ilustrado aqui no desktop, que é a área central, desktop, TQS Desktop, os dados do modelador estrutural, os dados do pavimento, concreto, classe de agressividade, cobrimentos e ações de cargas verticais e vento. Podemos aqui selecionar um dos pavimentos e então temos acesso aos dados do modelador estrutural, os dados de grelha e também aos dados de detalhamento das lajes. Facilmente podemos escolher aqui um outro pavimento e aí ter acesso, por exemplo, ao detalhamento das vigas. Então, no painel central aqui, chamado de TQS Desktop, podemos rapidamente selecionar qualquer uma das vigas e ter acesso aí aos editores gráficos, bem como também podemos ter acesso aos relatórios. Note que o relatório já fica aberto especificamente nos dados dessa viga selecionada. Destaque aqui é o modo de seleção, onde podemos selecionar no universo de muitas vigas apenas uma viga. Ou então selecionar uma viga pela planta de formas. Então o modo de seleção, muito dinâmico, uma vez eliminado, volta todas as vigas à disposição. Podemos selecionar aqui os projetos pilares, e aí da mesma maneira temos todos os pilares e podemos fazer uma seleção apenas de um pilar. Essa seleção também pode ser realizada através da planta. Então teremos acesso aos relatórios e também à edição gráfica. Verifique também os dados de fundação. Percebam que o programa, essa área do gerenciador do programa, chamado TQS Desktop, é a maneira mais rápida, intuitiva e interativa de acessar aos dados gerados pelo processamento. A partir da versão 18, ganhamos então a possibilidade de reduzir a área do desktop, voltando a ter a área gráfica aqui, à direita da tela, no gerenciador. E aí não perdemos nenhum dos recursos. Passamos a ter uma lista dos desenhos detalhados. Podemos selecionar um pavimento. Todos os recursos do desktop da versão 17, agora na versão 18, com a redução da tela, ganhando de volta a área do desktop. Então a seleção dos elementos, inclusive o acesso a relatórios e acesso a gráfico, estão todos aqui. Então, esse é o novo desktop disponível na versão 18, a maneira mais rápida e interativa de acessar os resultados do projeto. O CAD-TQS está apto a importar objetos genéricos do Revit e também SketchUp. A representação 2D gerada automaticamente corresponde à visualização em planta das linhas invisíveis removidas. Essa representação pode ser editada dentro do editor e também importada de DWG externos. Com relação à análise e processamento dos projetos, em toda a versão do sistema CAD-TQS, tentamos melhorar de alguma forma a análise de estrutura utilizada pelo sistema para a obtenção dos esforços de dimensionamento dos elementos estruturais. Aqui na versão 18, ganhamos a reanálise estrutural, ou seja, para diminuir o tempo despendido nas reanálises, ou seja, em novos processamentos, o sistema identifica os processamentos anteriores que estão gravados no disco, reduzindo assim o custo computacional, o texto de processamento ou reanálise do modelo do edifício. Desde o lançamento do modelo 6, se você se lembra, foi lá na versão 16, as informações de porta espacial eram gravadas na memória do computador. A partir da versão 18, todas as informações, inclusive pilares, porta espacial, dados e vigas, estão gravados diretamente no disco, o que
diminui bastante o tempo de processamento. Outra ferramenta aqui muito interessante, disponível a partir da versão 18, é o editor de critérios. Então, nós apresentamos um novo editor de critérios totalmente reformulado, com um design não apenas mais bonito, mas pensado em agregar funcionalidade e simplicidade, respeitando a experiência do usuário mais antigo dos nossos sistemas. Então, é um destaque entre os novos recursos da versão 18. É uma forma de editar os critérios com um design totalmente moderno e reformulado, com os recursos computacionais que disponibilizam uma melhor organização dos dados. Encontre o que procure de forma simples e rápida, descubra tudo o que existe em determinado assunto. Um dos recursos muito interessantes da edição de critério é a possibilidade da edição simultânea para comparação de critérios configurados de edifícios diferentes. É possível também copiar e colocar valores entre dados e desfazer com certa facilidade as alterações. Um conteúdo de ajuda completamente reformulado e muito mais amigável está disponível também no novo programa de edição de critérios. Vamos então ao programa. Vamos ilustrar aqui, editando os critérios de projeto de vigas. Este é o novo programa. Então, na região lateral, apresentam todos os critérios de possíveis acessos. E agora não temos aquela distinção, não temos mais aquela distinção entre critério de cálculo e critério de desenho. Todos os critérios estão aqui organizados de forma muito mais intuitiva. Vamos, por exemplo, pesquisar pela palavra gabarito. Assim, podemos ter acesso facilmente a todos os critérios que façam referência a essa palavra. E aí temos aqui o K42, o critério que governa a geração do detalhamento das vigas. Por exemplo, a armadura negativa pode estar abaixo do gabarito, K42 igual a 0, ou K42 igual a 1, a armadura negativa acima do gabarito. Podemos tranquilamente alterar a configuração com o mouse, apenas clicando na opção desejada. Outro recurso aqui disponível na edição de critérios é a possibilidade de edição simultânea de dois ou mais edifícios. Vamos selecionar aqui o nosso projeto TQS, que é aquele projeto que nós utilizamos nos cursos TQS, e aqui então nós temos a edição dos critérios de dois projetos distintos. Vamos pesquisar aqui pela palavra K42, e aí vocês se lembram que nós acabamos de alterar aqui o K42 para o molde padrão, e ele está com diferença de configuração no CTTQS. Podemos também selecionar a edição de critérios de outro sistema, como por exemplo o CAD-Pilar. Agora temos a edição de vigas pilares de dois projetos simultâneos. Podemos, por exemplo, pesquisar aqui pelo critério K39, que é aquele critério que governa o detalhamento das armaduras longitudinais ao longo dos lances. Podemos ver aqui no ajuda, né, que o K39 ele governa a solidação das bases, ou seja, a quantidade de bases de armaduras longitudinais dispostas na seção ao longo dos diversos lances da edificação. Podemos notar também que a configuração desse critério nos dois projetos estão diferentes. Quando eliminamos a pesquisa, todos os critérios ficam disponíveis. Podemos também fazer com que o programa mostre apenas os critérios que estão configurados diferentes nos dois projetos, né? Por exemplo, o K42, né? Quando desmarcamos a opção, temos a apresentação de todos os critérios novamente. Aí está, todos os critérios apresentados e de maneira simultânea entre dois projetos diferentes. Outro recurso seria mostrar apenas os critérios-chave. Critérios-chave são aqueles critérios que nós julgamos que são os critérios mais importantes ao dimensionamento. Podemos também fazer com que seja apresentada apenas os novos critérios da versão 18. Como, por exemplo, aqui, o critério de cobrimento em contato com o solo. E podemos, finalmente, mostrar apenas os critérios que foram editados nessa edição.
Ou seja, nós alteramos apenas o K42, então só ele está apresentado. E aí, se a gente quiser desfazer ou rever o que foi feito antes de salvar, é possível com certa facilidade. Esse é, portanto, o novo programa de edição de critérios, né? Muito mais intuitivo, muito mais rápido. Além das alterações de dimensionamento de vigas, pilares e lajes e fundações que já mostramos há pouco, em relação ao novo projeto da NBR 118/2014, temos também algumas implementações de melhoria no sistema de dimensionamento e detalhamento desses elementos, como, por exemplo, um novo critério onde os primeiros lances dos pilares sejam dimensionados com taxa de armadura mínima diferenciada dos demais lances. Ou ainda, foi criado um critério independente que controla a taxa mínima de armadura de seção transversal para pilares paredes retangulares. O número máximo de pontos na seção transversal de pilares foi sempre uma limitação associada ao caterpillar, evitando que grandes núcleos de edifícios pudessem ser devidamente detalhados automaticamente. Essa limitação foi aumentada consideravelmente, permitindo que o dimensionamento e detalhamento desse tipo de pilar seja realizado automaticamente. Foi implementado também um critério que permite ao usuário agora utilizar o sistema de cota acumulada no detalhamento dos desenhos de armaduras de pilares, inclusive com as cotas acumuladas e ainda com as diferenças entre quando ocorrerem variação, né, de nível de viga, né, rebaixo de vigas. Foi incluído também um critério que permite que parte da seção que morre, né, seja achurada. E foram implementadas novas tarjas nos desenhos de armadura de pilares, como, por exemplo, lance dimensionado travado, mas solto no pórtico, ou seja, uma determinada situação de projeto onde um pilar que tem travamento de vigas e lajes ocorre uma deformação excessiva no topo desse pilar. Então, é chamado a atenção para a verificação dessa condição. Também é chamada a atenção para a verificação da condição de variação brusca na seção entre lances. E também para a dimensão transversal menor que a mínima de 14, imposta pela nova NBR 618. Novos critérios também que permitem definir o nível de desenho da flecha de corte apresentada no gabarito da viga. Então, controle dos níveis de desenho no CAD de vigas. E também no CAD de vigas foi implementada uma tarja, onde para as condições de dimensionamento de flexão composta, onde a tração é muito elevada, o programa faz o dimensionamento, verifica a viga corretamente, mas mostra uma tarja, né, a partir de um valor referenciado no arquivo de critério. O mesmo foi implementado para o laje, né, tração excessiva, quando acontecer, o programa dimensiona, detalha, mas coloca uma tarja para que seja verificada essa tração, que não é muito comum nos projetos de concreto armado, de edificação de concreto armado. Um novo critério que permite definir o modo de harmonização de esforços, isso vai facilitar bastante a edição de armadura no editor de esforço do laje. E foi criado também no editor de esforço, no caso das faixas de saneamento e função, passam a ser tratadas de forma separada no editor. Para os elementos de fundação, no caso dos blocos, foi introduzida a opção de verificação das BLs de compressão na base do pilar em blocos retangulares sobre 4 ou mais estacas, segundo a metodologia apresentada pelo Fusco. Agora também é possível informar a capacidade de carga das estacas para o dimensionamento dos blocos de fundação sobre estaca. Desta forma, conhecido o valor da capacidade de carga da estaca utilizada no bloco, será criado um caso de carregamento adicional em que o bloco é solicitado somente a uma força vertical igual ao produto da capacidade de carga pelo número de estacas do bloco. Com relação ao dimensionamento das sapatas, um novo método de cálculo das tensões aplicada no solo pela sapata foi alterado, passando-se a utilizar o método numérico que permite com maior precisão a determinação dessas tensões para todas as combinações de dimensionamento. Então, foi refeito o processo de verificação e foi também alterado os relatórios. Com relação aos dados do edifício, foi criada a possibilidade, né, uma ferramenta que permite a criação de modelos diferentes de edifício. Então, quando você vai criar um edifício novo, você pode criar um edifício a partir de modelos já existentes. Então, você cria os seus modelos para edifício
residenciais, para edifícios de alto padrão, para edifícios de grandes alturas, e assim, quando você vai criar um edifício novo, você tem a possibilidade de utilizar esses padrões personalizados por você. Com relação à interface BIM, foi desenvolvido um plugin, está disponível para SketchUp, possibilitando a troca de informações genéricas com o CAD-TQS. Foi disponível também para download um plugin do Revit TQS para a Revit da versão 2014. Como parte dos pacotes BIM, nós criamos um novo programa, um programa de gerenciamento de obra, né? Então, a ligação entre o TQS e esse novo programa chamado GERPRE é feita através do controle de emissão de plantas, controle esse do projetista de estrutura. Após o envio dessas informações para a obra, os processos de execução da estrutura podem ser gerenciados dentro das obras pelas construtoras. O GERPRE é um software de gerenciamento de produção de estruturas em obras e possibilita a interpretação de determinadas informações do projeto estrutural a partir dos arquivos gerados pelo projetista de TQS, pelo projetista de concreto armado, quando está utilizando o sistema CAD-TQS. Dessa forma, então, é possível que os agentes responsáveis pela construtora ou pela obra passam a utilizar cada elemento estrutural associado a um desenho. Volume de concreto, peso do aço, e controlar, por exemplo, se as formas já foram compradas, se elas já foram montadas, se o concreto já foi executado ou não, assim por diante. O principal objetivo dessa ferramenta, que é o novo programa chamado GERPRE, é auxiliar no gerenciamento da produção da estrutura a fim de obter ganhos em qualidade e redução de custos e prazos. O GERPRE possui comandos para a visualização de formas de pavimento e navegação pelos desenhos de armaduras de elementos. Dessa forma, nós podemos verificar se as mesmas estão corretamente montadas e posicionadas, e ainda podemos utilizar dispositivos móveis. Então, podemos utilizar os tablets ou os smartphones e ter acesso aos dados que estão no escritório, no computador do escritório, ou do escritório da obra, ou no próprio escritório do projetista. Fotografia de elementos do canteiro de obra e posicionamento dessas fotos podem ser associadas, né, a esses dispositivos. Um dos programas do sistema CAD-TQS, que é o nosso programa de dimensionamento de alvenaria estrutural, ganhou um novo recurso, uma nova ferramenta interativa que possibilita a verificação das tensões em paredes com a introdução de uma estrutura de concreto armado, ou seja, a verificação do efeito arco. Então, a análise dos esforços e resultados dessa forma otimizada, momentos de viga, forças normais, compressão nas paredes e verificação de compressão simples no bloco, com a nova ferramenta de verificação de efeito arco no programa CAD-Alvest. Também no programa CAD-Alvest foi implementado, foi desenvolvido o novo memorial descritivo de cálculo. Este memorial é criado automaticamente com todas as informações de geometria, dimensionamento e detalhamento do projeto de alvenaria estrutural. Assim como já existia na versão 17, o memorial descritivo para projetos de concreto armado, agora tem um memorial descritivo na versão 18 para projetos de alvenaria estrutural. Com relação ao outro programa do sistema CAD-TQS, o pré-moldados, então, de modo a facilitar o processo de geração dos desenhos pelo usuário do pré-moldado, foi alterado o funcionamento do programa de modo que os desenhos de cálice sejam gerados juntamente com os desenhos de elementos de fundação. Também no pré-moldado, criou-se uma nova tabela de alojamento de feixes que permite que haja mistura de duas bitolas diferentes. Esse novo recurso permite que os pilares sejam detalhados com maior economia de armadura. Também no pré-moldado, foram implementados novos recursos de visualização 3D que permite, então, a visualização da disposição das armaduras dentro das estruturas e quais partes dessas armaduras ficam expostas para a futura solidarização. Agora, na versão 18, passou a ser possível dimensionar e detalhar automaticamente vigas protendidas com dente Gerber. Passou-se também a possibilidade de criação de desenhos de elementos de pré-moldado com molduras em formato A4. Foram realizadas também melhorias na representação 3D da estrutura pré-moldada e agora também temos o desenho do pino, a geração do detalhe automático do pino de ancoragem das vigas em consolo junto ao desenho de detalhamento do próprio consolo. Finalizando aí mais algumas novidades disponíveis na versão 18, temos aqui a possibilidade de rebaixos em vigas inclinadas. Foi introduzido aí elementos gráficos que destacam as vigas que são tratadas como vigas de transição e também as lajes em balanço.
As cotas relativas foram transformadas em objetos de desenho e agora se modificam automaticamente quando movidas. Foram criados 2 novos tipos de achuras, né? Achuras múltiplas e achuras dinâmicas. E inserida é a possibilidade de inserir uma tabela de ferro, junto aos desenhos de blocos de fundação. Finalmente, as cargas que simulam a ação do empuxo, definidos no modelador estrutural, deixam de ser lançadas como força concentrada no topo e na base dos pilares e passam a ser inseridas como cargas trapezoidais sobre as barras que representam o pilar no pórtico espacial. Ok? Então, assim, finalizamos a apresentação dos novos recursos da versão 18 e temos aí um bom tempo para perguntas e respostas. Essas perguntas devem ser encaminhadas a todos os participantes e a nossa colega Liliane fará a leitura dessas perguntas e nós vamos tentar responder a todas. Lembro a todos que nós, então, além dessa apresentação, vocês receberão uma mensagem por e-mail com um link para assistir a gravação dessa apresentação. Lembramos também que todas as informações estão de maneira completa em nosso site, inclusive com alguns vídeos ilustrativos. Temos alguma pergunta, Luana? Sem perguntas, Armando. Temos uma pergunta da engenheira Maria. Os dados dos reservatórios definidos no modelador são automaticamente considerados no dimensionamento do novo programa de reservatórios? Infelizmente ainda não. Os dados definidos no modelador estrutural, ou seja, definimos no modelador estrutural a geometria e as dimensões dos carregamentos do reservatório, da edificação, para que essas informações façam parte do contexto global do edifício. Agora, a parte de dimensionamento é um outro programa, é o novo programa de dimensionamento e detalhamento de reservatório. Então, nós temos que definir novamente esses dados, né, preenchendo os valores parametrizados, e aí sim processamos e realizamos o dimensionamento e detalhamento. Mas, por enquanto, ainda não existe essa interação automática entre os dois programas. Temos mais alguma pergunta? Sem perguntas, Armando. Bom, como não temos mais perguntas, podemos encerrar. Então, agradeço a sua colaboração, Liliane, muito obrigado. E agradeço também a participação de todos os colegas. E lembrando a todos que temos essas informações em nosso site e estamos disponíveis pelo suporte técnico. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.